Boa noite, sou Dorival Estrela, da Comunhão Espírita Elo de Amor, aqui de Barra Velha, que fica no litoral norte de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra espírita virtual. Esta palestra está sendo transmitida pela Rede Espaço Espírita, rádio e TV, e também pelo YouTube da TV Espaço Espírita e do Facebook da Rede Espaço Espírita e do Elo de Amor. Para começar a palestra, vamos ter a música Perdão, com Tia Vilma e João Emílio. Se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é por Jesus ensinar. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, para mais uma noite de estudos e aprendizado. Elevamos também nosso pensamento ao nosso amado irmão maior, Jesus, que nos trouxe em seu Evangelho o caminho da redenção, para que possamos entender a sua mensagem de paciência, de humildade e amor incondicional, e nos amemos verdadeiramente uns aos outros como ele nos amou. Que ele ilumine e inspire o nosso palestrante para mais essa tarefa. Agora teremos a palestra virtual com Luiz Miller de Joinville,
Santa Catarina, que vai abordar o tema Perdão das Ofensas. Luiz, a palavra é sua. Prezados irmãos, nossa saudação fraterna, onde estaremos fazendo mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita no que tange ao Evangelho de Jesus. Nós vamos conversar hoje com o tema Perdão das Ofensas. Nos parece ser um tema de uma grande relevância, porque isso vem ao encontro das nossas necessidades comportamentais quando diz respeito ao controle emocional que precisamos ter com muita segurança, principalmente nos momentos em que o ambiente muitas vezes se torna hostil em função de incompreensões, enfim, as causas são as mais variadas, onde nós precisamos estar com o nosso emocional, né, mais ou menos equilibrado, para não ficarmos agindo de forma reativa, né? Porque o mais comum é que nós procedamos de forma reativa, porque esses aspectos reativos já estão, de certa forma, formatados dentro de nós e vêm de muito longe. E quanto mais tempo para trás isso foi consolidado, mais forte isso fica e mais trabalhoso, vamos assim dizer, quebrar esse bloco, né? Esse bloco egóico, esse bloco de vaidade, de orgulho, que nós fomos sedimentando ao longo das nossas encarnações, porque nós sabemos que todos somos espíritos milenários, somos viajores, né, desse universo gigantesco que é a casa de Deus, onde nós fizemos pousos evolutivos em planetas, em civilizações, em culturas as mais variadas, construindo, de certa forma, o nosso caráter de acordo com essas culturas. E essas culturas, em geral, elas nos foram apresentadas como culturas reativas, né? E quando a gente reage com questões internas antigas que estão dentro de nós, como eu disse há pouco, porque isso está pronto, fica muito mais fácil, né, nós trabalharmos, mais ou menos nesse sentido. Jesus falou da porta larga e da porta estreita, né? A porta larga está pronta, são as nossas reações, né? A porta estreita precisa ser construída, que diz respeito à nossa vontade, ao nosso esforço, à nossa perseverança, à ideia de crescimento espiritual no caminho de Jesus, né? Porque, aliás, parece-me que a única forma desse crescimento espiritual acontecer seja no caminho de Jesus. Mas, como nós temos dito, o caminho de Jesus, como o nome já diz, é dele. Nós temos que construir o nosso, só que ele deixou a receita, ele deixou a planta, né, dessa engenharia moral que nós precisamos trabalhar para construir esse nosso caminhar. E o perdão das ofensas, ele vem bem ao encontro para que todas essas possibilidades de engenharia moral para a construção desse caminhar possa ser aproveitado, porque ao exigir o perdão, tem duas significações muito interessantes, né? A primeira é que nós, de certa forma, trabalhamos um processo, né, que se nos apresentou e que, de certa forma, exigiu o perdão. E o segundo passo é que, se exigiu o perdão, é porque aquela circunstância nos atingiu.
nós acabamos, de certa forma, nos magoando, né? Então, são circunstâncias que nos ajudam a, vamos assim dizer, pavimentar essa estrada, mas com um trabalho gigantesco, porque eu preciso trabalhar dentro de mim, né? Eu preciso trabalhar dentro de mim. Por que que eu precisei perdoar? Isso é muito interessante, esse aspecto, né? Nós vamos verificar que ele, lá no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar o bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Né? Então, aliás, o Evangelho de Mateus, ele tem aqueles 3 versículos, 5, 6 e 7, que todos eles são utilizados para que o evangelista pudesse escrever ali o Sermão da Montanha. São 3 capítulos, compreendendo, 3 capítulos, sim, compreendendo 111 versículos. Então, o capítulo 5 aqui, com o versículo 7, vai nos falar da misericórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Né? Então, ele está falando dessa misericórdia e, na verdade, ela vai se manifestar principalmente nessas circunstâncias onde nós vamos precisar perdoar. Né? Mas, com certeza, né, nós vamos alcançar um ponto em que poderemos usar a misericórdia sem que haja essa necessidade moral nossa. Né? Esse é um grande desafio, que a gente trabalhe para que essa misericórdia seja por nós liberada, como Deus nos libera essa misericórdia, não é? Que eu chamo de moeda divina. A misericórdia é a moeda divina, que eu vejo lá naquela parte em que Jesus conta daqueles que são convidados, os trabalhadores da última hora, né? Aqueles que vieram de manhã, à tarde, ou então no final da tarde, mas receberam o mesmo denário. Ali ele está usando a palavra denário para expressar uma moeda divina. Né? A moeda divina é a misericórdia, que naquelas situações são necessidades. Quem veio de manhã teve uma necessidade, quem veio à tarde teve outra necessidade, quem veio no final da tarde teve outra. Mas o denário moral, a misericórdia, a moeda divina, foi igual para todo mundo, né? De acordo com as necessidades, mas sem um critério seletivo, né? Porque é aí que Jesus apresenta, da parte de Deus, o aspecto justiça, né? O aspecto justiça, onde ele age de forma justiceira, sem ser vingativa, né? Então, ele vai dizer que Deus age desta forma, mas propondo que nós desenvolvêssemos esse sentimento do perdão através dessa misericórdia que ele está expondo nessa bem-aventurança, que ele chama bem-aventurado, porque a bem-aventurança já é uma glória divina que nós já começamos a participar, a usufruir aqui enquanto encarnados, né? Então, participar dessa bem-aventurança, dessa glória divina aqui, já é uma proposta de Jesus para que, através dessas virtudes que contém o Sermão da Montanha nas bem-aventuranças, nós possamos ir nos habilitando a registrar essas glórias, porque elas estão disponíveis para todos, mas nós precisamos estar receptivos, né? Onde precisamos estar, de certa forma, receptivos, mas também com a nossa percepção ampliada, para que nós não julgue as aparências apenas com o padrão humano, o padrão cultural nosso, né? Porque o padrão divino é diferente do nosso. Então, nós, aonde não vemos, aqui pelos nossos padrões, ou vemos, vamos dizer assim, ou vemos apenas as coisas chamadas do mal, as doenças, as enfermidades, as dificuldades, no padrão divino é a moeda divina vindo para nós. São denários morais que começam a serem espalhados, espargidos, no sentido de todos sermos beneficiados. Isso vem para todo mundo.
Mas tem aquele que reclama, lembra lá da parábola, né? Lá nós vamos encontrar aquilo, mas como? Eu vim desde manhã, são reclamações que nós fazemos, né? E ganhamos, e os outros que vieram depois ganharam a mesma coisa. Então, ali está registradas as nossas reclamações. Quando essas moedas divinas aparecem, mas aparecem de forma que vão exigir de nós uma resiliência, né? Uma resignação para enfrentar aquela aflição com equilíbrio, nós reclamamos, né? Mas é a moeda divina que está se manifestando, apresentando circunstâncias favoráveis para o nosso desenvolvimento, né? Então, ele falou em vários momentos, mas no Sermão da Montanha tem mais, aqui também no capítulo 5, mas aí já no versículo 25, além das bem-aventuranças, ele vai pedir que nós nos reconciliemos com os nossos adversários, enquanto estais a caminho com ele. Aqui ele está fazendo referência dos adversários que nós temos e que estão reencarnados, estão a caminho conosco aqui nessa jornada terrena. Por que é importante nós nos reconciliar enquanto aqui estamos? Porque, olha só, enquanto estamos aqui, né, nós estamos nesse escafandro de carne, onde estamos submetidos aos 5 sentidos, etc., etc., mas nós não temos acesso de forma clara ao nosso passado. Mas temos a certeza que nós temos um passado, né? Porque somos espíritos em evolução. E, na medida em que as reencarnações vão acontecendo, nós vamos recebendo de volta o produto das nossas semeaduras, inclusive em pessoas. Porque, digamos que eu cometi um delito lá atrás, eu cometi, via de regra, contra uma pessoa, em geral, contra uma pessoa, né? Só que a lei, ela faculta, pelo livre-arbítrio, eu fazer o que eu acho que eu devo fazer, mas ela impõe um determinismo incrível, que é o retorno, né? Então, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito estão juntas, né? E o determinismo e o livre-arbítrio, eles coexistem com a lei de causa e efeito, né? Estão implícitos na própria lei de causa e efeito o livre-arbítrio, mas também o determinismo. Não o determinismo divino, que o determinismo divino é a nossa pureza espiritual, é a grande fatalidade, né? Que fatalmente nós seremos. Mas o determinismo divino é aquilo que os teus atos determinaram e que você vai passar de um jeito ou de outro. Você vai passar literalmente pela mesma situação ou por situações aparentemente iguais, mas você estando com padrões mentais diferenciados, você vai ter recursos, vai ter capacidades resilientes, de resignação, para aproveitar daquela semeadura alguma coisa que você vai, de certa forma, aproveitar para o teu próprio crescimento. É bastante interessante esse aspecto, né? Então, a reconciliação, ela precisa acontecer, deve acontecer, nas primeiras oportunidades, né? Eu lembro de uma situação de André Luiz, que ele estava no plano espiritual já, né? Mas ele encontra lá no plano espiritual uma pessoa que havia sido inquilino do pai dele, e que o pai dele havia, se não me engano, despejado ele, e eles estavam com necessidades tais, nem ele nem o pai fizeram coisa alguma, né? E encontraram lá, e o cidadão olhou para ele, sorriu e já saiu. Aí o instrutor que estava perto, se aproveita, André, se tu tem alguma coisa para conversar, aproveita agora, porque ele é muito ocupado. Assim são as nossas situações, né? Muitas vezes nós perdemos situações porque daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco isso, a gente vai postergando, né? Procrastinando, e isso vai fazendo com que nós estejamos a perder oportunidades grandiosas, né, de reconciliação, e porque nós precisamos perdoar, mas também precisamos do perdão alheio. É um caminho de via dupla, né? Não é só nós perdoarmos,
nós precisamos também do perdão do outro. E isso é interessante, que nós perdoarmos depende da nossa vontade, mas o perdão do outro para conosco depende da vontade dele. Ele pode querer ou não nos perdoar, né? Mas aquilo que diz respeito à nossa competência, cabe a nós aproveitarmos todas as situações que se nos apresentam, né? Aí, também no capítulo 5, no versículo 23 e 24, tem uma passagem bastante conhecida, né? Onde aqui o Evangelho chama de o sacrifício mais agradável a Deus. Onde, então, Jesus fala daquela situação que existia lá no Templo de Jerusalém, onde as pessoas que achavam que estavam em dívida com Deus, eles achavam que a dívida deles, o problema deles era com Deus, então eles levavam oferendas no altar para que o sacerdote interferisse por eles, para que eles passassem a ficar de bem com Deus. Essa era a ideia. Então, Jesus disse, se num dia desses vierem trazer a vossa oferta no santuário e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, ou que precisa pedir perdão ou para alguém, deixe do lado a oferta, volta lá, te reconcilia, depois vem fazer a tua oferta. Naturalmente que Jesus sabia que aquela oferta não valia de nada, né? Com certeza. Mas ele não podia dizer isso naquela hora, que ainda era uma crença muito arraigada. Mas ele falou do mais importante, que o problema dele não era com Deus, o problema dele era com o próximo. Ele devia voltar, esse voltar pode ser fisicamente, pode ser mentalmente, mas procurar, principalmente se era da parte dele, que ele mudasse o padrão mental com relação àquela pessoa, porque o problema deles, repito, eles pensavam que era com Deus, mas hoje nós sabemos que Deus é inatingível. Não tem quem possa pecar contra Deus, no sentido de atingir Deus, de precisar que Ele te perdoe, como nós temos as nossas necessidades. O perdão divino é diferente, né? Porque o perdão divino é feito de oportunidades. Não porque ele se machucou, não porque ele se ressentiu. Nós precisamos perdoar porque nós nos ressentimos, guardamos dentro de nós o ressentimento, guardamos a mágoa, né? Então, às vezes, até chega às raias do ódio, né? Então, é um problema que nós trazemos intrinsecamente, está dentro de nós. Então, o perdão é a terapia, como disse certo dia um psiquiatra, é a terapia mais barata que tem, porque só custa o teu esforço, só a tua vontade, só o teu querer, né? Não precisa passar para pagar uma consulta para o psiquiatra, pagar os psicotrópicos, com certeza ele vai receitar. Então, isso tudo no perdão é a terapia que não precisa dinheiro, né? Que, aliás, nós vamos ver que o perdão das ofensas está lá na 886, quando Kardec pergunta qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Ele vai dizer benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu até penso que se a gente começar a cumprir a primeira, não precisa nem chegar na terceira, né? Porque o benevolente jamais ele vai se magoar. E só precisa perdoar quem se magoa, quem se sente ofendido, quem permite que o outro te ofenda. Então, nós não podemos dar essa permissão, abrir o coração para receber uma espécie de lixo mental, né? Vamos, então, mandar energias boas, né? Então, lá está como sacrifício mais agradável a Deus. Isso está no Evangelho também de Mateus, também lá no Sermão da Montanha, né? No capítulo 5 ainda, e versículos 23 a 24. 5, 6 e 7. Então, aqui o próximo, que é o argueiro e a trave no olho, também está lá no sermão. É no capítulo 7, versículos 3 a 5. Onde ele faz uma advertência para nós, né?
Ele faz uma advertência com relação ao nosso olhar acusador. Nós temos um olhar viciado na acusação. Como é que eu posso ver, né, o cisco, vamos assim dizer, no olho do outro, se no meu tem uma trave? Até acho que o Xavier diz assim, o cisco apenas incomoda e a trave veda. É muito pior, né? Então, o sacrifício, desculpe, o argueiro e a trave no olho, né, é também uma coisa que nós precisamos tirar da nossa cultura, pelo menos da cultura particular, porque eu sei que a cultura geral ainda vai demorar um pouco de tempo, né? Mas precisamos tirar da nossa cultura, não é porque os outros fazem, e os outros acham correto, né, nós fazermos da mesma forma. Porque a medida é a seguinte, irmãos, que nós não esqueçamos disso. A nossa medida é a medida de Jesus. Com a mesma que medirdes, serás medido. E nós sermos medidos pela medida de Jesus, não temos que nos preocupar se a nossa medida foi a mesma. Agora, se nós medirmos com a medida de César, com a medida daqui, desse plano, podemos nos preocupar, de certa forma, porque é uma medida horizontal, pesada, densa, né? A de Jesus, como ele diz lá no jugo leve, é suave, né? E nós vamos encontrar, aí no Evangelho de João, esta questão do atire a primeira pedra. Também veio ao encontro daquela do argueiro e a trave no olho, né? Mas esse episódio é muito interessante, porque os judeus... E o interessante é que nesse episódio nós vamos lembrar que na lei mosaica existia a pena de morte, olha só. Não na lei que ele apresentou lá nos 10 mandamentos, mas naquela lei civil, naquela lei complementar que ele fez, ele permitiu, né? Ele permitiu a pena de morte. Porque aqui vai se confirmar, porque o próprio povo fala isso. Trazem uma mulher que, segundo a narrativa foi pega em adultério, e eles diziam, olha como eles diziam, segundo a lei de Moisés, toda mulher que for pega em adultério deverá ser apedrejada, lapidada até a morte. Isso era da lei. E aí eles queriam saber se Jesus concordava com essa lei ou não. É evidentemente que Jesus não concordava, porque ele veio cumprir a lei de amor. E a lei de amor não tem espaço para esse tipo de procedimento. Não existe espaço para punição, não existe espaço para vingança, não existe espaço para crueldade, nada disso. A lei de amor é plena de amor, onde tudo é feito dentro da lei, né, de acordo com a lei, que é de justiça, amor e caridade, né? Muito bem. Então, eles, como várias outras vezes, eles apresentaram questões para Jesus resolver, mas, no fundo, eles queriam ver se ele se contradizia. E eles insistem que Jesus tome uma posição. Né? Jesus tome uma posição. Aí Jesus se abaixa e continua escrevendo na areia, que até hoje não se sabe o que ele escreveu ali. É o único lugar que a gente sabe de que Jesus escreveu, porque, na verdade, ele não deixou nada escrito. Mas eles continuaram a insistir, então ele levantou. E mandou, olha que capacidade didática de Jesus. Ele mandou que eles cumprissem a lei. Quando ele diz, atire a primeira pedra, ou seja, ele mandou que atirasse. Mas condicionou. Aquele que estiver sem pecado. Mostrou que para cumprir, por mais absurda que fosse aquela lei, só poderia ser cumprido por alguém que não tivesse pecado. No caso, ali, só ele. Mas imagina, ele que era
a materialização do próprio amor, né? Então ele diz isso, se abaixa e continua escrevendo na areia. Daqui a pouco ele levanta, a praça está vazia. Porque nós sabemos que a palavra de Jesus se dirigia direto ao Espírito. Então, quando ele disse, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, cada um raciocinou muito forte. Aliás, a palavra nem raciocinou. Concluiu de uma forma não lógica, né? Ontológica, lá na consciência mesmo, de que nenhum deles tinha competência, né, para cumprir aquela lei. Então, por isso que eles saíram, eles entenderam de uma forma muito clara, em espírito, aquela expressão do cumprimento da lei, da necessidade, do critério, o que precisava eles serem portadores para cumprir aquela lei. Ou seja, precisavam estar portando de misericórdia e assim por diante, mas aí, claro que aí é que não fariam, né? Então, ele se levanta, está só ele e a mulher na praça. É uma cena assim que a gente mentaliza, aquela cena, eu quando mentalizo, imagino aquela mulher triste, de cabeça baixa, envergonhada, pensando que Jesus vai lhe puxar a orelha, qualquer um de nós. Ô mulher, tu não sabias que não pode trair o marido? Tu não pode saber de que traição, isso e aquilo? Nós estaríamos ali com um discurso prontinho para jogar na face dela todas essas supostas verdades que nós iríamos nos valer. Muito bem. Aí ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor. Aí eu imagino ela triste, cabisbaixa. Não, Senhor, toda envergonhadinha ali. Nem tão pouco, olha a resposta dele. Nem tão pouco eu vai, não peques mais. Ou seja, o que para Jesus e para a lei interessa daqui para frente. Todos nós já erramos, mas não precisamos ficar atrelados a esses erros no sentido de culpa. Vamos abraçar a responsabilidade e sepultar essas possíveis falhas que foram feitas, porque não é só lembrando daquelas questões lá atrás, que nós possivelmente tenhamos feito de forma equivocada, que nós vamos resolver as nossas questões. Nós precisamos estar de forma responsável, né? Intuído, né? Constituído de vontade, de elan para poder continuar a nossa jornada, embora sabendo que ele, ao dizer, vai, não peques mais, ele estava pedindo para ela que começasse dali para frente uma jornada nova. Isto não impede de a lei do retorno de lá de trás trazer para ela empecilhos para lá, como traz para todos nós. Mas só que essa lei do retorno vai nos encontrar trabalhando, ativos, e não choramingando pelos cantos como culpados, né? Isso é bastante interessante que a gente entenda, né? Então, também precisamos observar isso, né? Então, essa lição nos leva à questão da nossa necessidade de perdoar, mas também da nossa necessidade de sermos perdoados. E se nós observarmos no Pai Nosso, nós estamos todos os dias, ou todas as horas e momentos que nós oramos o Pai Nosso, nós vamos ver ali que nós nos comprometemos com Jesus. Nós estamos pedindo que perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O Pai Nosso, até essa expressão, ela é um pouco mais rigorosa, ela vai mais fundo, ele chama de perdoar as dívidas. Aqui é perdão das ofensas. Uma ofensa não é ainda uma dívida. Por isso, quanto antes nós trabalharmos para que as ofensas possam ser perdoadas, anuladas, para que elas não se traduzam posteriormente em dívida, né? Então, é algo nesse sentido. Então, nós queríamos aqui lembrar a questão de que Jesus fala para Pedro, né? Aí o começo da lição diz assim, ó, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei
perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, eu só queria lembrar para os irmãos, isso é uma informação, de que essa expressão 70 vezes 7, ela vem lá da Bíblia, lá do Gênesis, do capítulo 4, versículo 23 e 24. Só com uma diferença. Lá ela estava como punição, e aqui como misericórdia. Porque lá no Gênesis, capítulo 4, versículo 23, fala de um personagem chamado Lameque. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então vejam que Jesus, sabedor já da existência dessa expressão, ele vem para cá para transformar aquele 70 vezes 7 do Antigo Testamento, que era de castigo, agora em misericórdia. Fica para a nossa reflexão, isso tudo, toda essa questão. E que a gente lembre que, na medida em que nós perdoamos, nós também nos candidatamos e nos qualificamos até a sermos perdoados. Então, irmãos, nós estamos concluindo o nosso trabalho sobre perdão das ofensas, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por toda essa oportunidade e rogamos que Jesus abençoe todos os nossos irmãos que estão com suas portas ou as portas de seus lares abertas para a entrada da mensagem de Jesus, que foi o propósito do trabalho desta tarde, para que energias luminosas possam estar em cada lar, em cada coração, para que sempre a paz, a harmonia, o entendimento esteja presente em todas as famílias. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que a paz do Senhor permaneça em cada um, hoje e sempre. Muito obrigado. Excelente palestra, Luiz. Só temos a agradecer pelas palavras, pela explicação, pelo ensinamento, que nos vai ajudar e muito neste momento pelo que o planeta Terra está passando. Convidamos a todos a acessar a tvespaçoespírita.com.br, a radioespaçoespírita.com.br. Ambos estão 24 horas no ar e tem um app no Play Store. Também jornalespaçoespírita.com.br. O espaço é sem o C cedilha. Também estamos nas principais redes sociais. YouTube, como TV Espaço Espírita. Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest como Rede Espaço Espírita. E o Elo de Amor também está no Facebook. E para finalizar, teremos a prece de Cáritas, na voz de Chico Xavier. Convidamos a todos para a próxima palestra virtual da Comunhão Espírita Elo de Amor, que será na segunda-feira às 20 horas. Até lá, e a todos uma excelente semana. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Deus, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Ó Deus, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, ó Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Ó Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem.